Eu fiz algumas apanhadas, eu fiz até uma portilha aqui para mim dar um seguimento nela, para conseguirmos aqui traçar o objetivo dessa lição. E o objetivo principal dessa lição é ensinar que o Senhor tem um futuro glorioso para o seu povo, e também mostrar que a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas, e apresentar o glorioso caminho do Senhor. Sabemos que essa revista que estamos terminando essa revista aqui hoje, que traz sobre a vida de Jacó. Jacó, que é um dos patriarcas, dos maiores patriarcas aí. Temos 3 patriarcas maiores, que é Abraão, Isaac e Jacó. E também vem José também como sendo um dos patriarcas, e os outros dos seus irmãos são aí os patriarcas, né? E se você for traçar uma linha da genealogia dos patriarcas, se você for começar na segunda aula que eu dei aqui na época, sobre a primogenitura que Jacó comprou de Esaú, quando eu tracei essa genealogia aí, que eu comecei lá na época de Adão e Eva, quando Adão e Eva teve Caim ali que matou Abel, depois veio Sete, e Sete trouxe a descendência para Enos, e Enos trouxe a descendência para Noé. E Noé teve aí 3 filhos, teve Cã, Sam, Sem e Jafé. E de Sem veio aí os semitas, que foi habitar na Caldeia, na terra de Ur dos caldeus, ali na Mesopotâmia, ali onde é o Iraque, ali onde realmente ele está situado o Iraque. Aí, dali, a família de Abraão recebe a chamada para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, que seria a descendência, que seria ali onde ia dar tudo para nós, né? E aí você vê esse traçado aí, que esse período patriarcal é mais ou menos quando ele começa com Abraão, aproximadamente no ano 2000 a.C. A cronologia bíblica, ela não é exata. Se você ficar pego em cronologia, você talvez está sendo idólatra, você está amarrando demais naquilo aqui. A cronologia bíblica, ela não é exata. A cronologia bíblica, ela é aproximada. Alguns estudiosos, alguns teólogos, ele cita o surgimento de Abraão ali na Mesopotâmia, a terra de Ur, e ele cita aí como 1800 anos antes de Cristo. Agora os outros dão aí com 2000 antes de Cristo. Vamos ficar em 2000 antes de Cristo, até quando Abraão sai ali de Ur e vai para Arã, ali seu pai Terá morre, e segue ele como peregrinando, porque somos peregrinos na terra, estamos também forasteiros aqui na terra. Porque Deus tinha prometido para ele a terra de Canaã, e a terra que estava sendo habitada pelos cananeus. Aí Abraão segue o seu destino, vai seguindo até você ver a história do nascimento dos seus filhos, você vê o nascimento de José. José é um dos patriarcas também maior, que foi aí para o Egito, teve aí aquele acontecimento dos seus irmãos, jogou ele no poço, ele foi vendido ali para Potifar. E José fica ali no Egito. E depois, posteriormente, como que a história nos traz uma coisa bonita? Parece não, foi muito marcado por Deus aquele acontecimento de José ter sido vendido para o Egito, ali para Potifar. José vai preso, fica preso ali, sai, ele ali fica ali sendo o segundo homem na administração do Egito. E quando você lê o livro de Gênesis, no capítulo 46, no verso 26 e 27, foi quando José já estava administrando ali no Egito e conversou com o faraó para levar sua família para o Egito. Desceu ali, se você observar em Gênesis 46, verso 26, me parece, né? É isso aí, né? Verso 26, fala que ele desceu 66 da família de Jacó para o Egito, ali, para ficar junto com Jacó, junto com José. E contando mais as 4 da família de José, que era José, como que é o nome da mulher lá? José, a Zenate também, Manassés e Efraim, se tornou 70 pessoas, que está no verso 27. Que ali eles ficaram e desceram para a terra de Gósen, para morar ali aonde o Nilo deságua no Mediterrâneo, que é o mar grande, ali que eles têm, ali chama-se o Delta do Nilo. O que é o Delta do Nilo? O Delta do Nilo é uma extensão de terra fértil, que ela abre nas 2
extremidade, a viagem de lá, 240 quilômetros, e ela dá aí 160 quilômetros de comprimento. E ali, esse povo que peregrinou esse tanto tempo, passou por essas lições que vimos aqui, esse povo habitou ali. Esse povo habitou ali. Ficou ali durante muito tempo. Se você pegar o livro do Êxodo, no capítulo 1, no verso 8, quando ele fala que assumiu no Egito um rei, um faraó que não conhecia José, você vai questionar por que é isso, meu irmão? Que sendo que no 46, no 50, José estava aí no Egito, e no capítulo 1, no verso 8 do Êxodo, que é logo a seguir, esse rei que assume no Egito, esse faraó que assume no Egito, não conhecia José. Mas por que ele não conhecia José? Se você for estudar teoricamente a teologia, você vai ver que quando termina o livro de Gênesis, no capítulo 50, que começa o êxodo, ali transcorre 300 anos. E quando José era governador do Egito, era ali o segundo homem do Egito, quando José estava ali, quem dominava o Egito eram os ímpios, eram os reis pastores que tinham vindo da região norte e habitado no Egito. Tinha tomado ali o governo dos nativos, daquelas tribos autônomas que são as tribos nativas ali do Egito. Aí José está ali. Aí vem novamente os egípcios, que são natural da terra, expulsam os ímpios, devolve eles para a região norte. Ele sobra para lá e assume outro rei. Nesse período José morre. Nesse período José morre e transcorre 300 anos. Quando você chega essa época do êxodo aí, que assume no Egito um rei que não conhecia José, e ele vê esse povo na terra de Gósen, ali naquela região fértil, crescendo, aquele povo sendo ali inúmeras pessoas, aumentando aquele povo. Aí ele fala: esse povo não pode crescer mais, porque logo vai tomar o Egito de nós. O que é que ele faz? Ele baixa o edito para as parteiras Piá e Pua, Cifra e Puá, que eram as parteiras hebreias, são autorizadas a jogar no Nilo, matar ou enforcar qualquer filho que nascesse das hebreias. E ela não fez isso. Aí surge quem? Levantou Moisés, um homem, para levar essa nação, para pregar essa nação no deserto e chegar até a terra prometida. Mas Moisés não adentrou a terra prometida. Deus não concedeu essa dádiva para ele adentrar a terra prometida. Que adentrou a terra prometida, que conduziu o povo a entrar na terra prometida, foi Josué e Caleb. Por isso eu tracei essa introdução para você ver se você chega aqui, aonde está aqui aqui, ensinar que o Senhor tem um futuro glorioso para o seu povo. O Senhor, Ele usou diversas formas, começou lá desde a época de Adão e Eva, começou trazendo esse povo, foi trazendo ele, foi usando homens com acertos e com erros. Tanto Abraão, ele teve acertos como erros. Abraão, ele teve erros aí de mentir que Sara era sua irmã. Mas depois ele reconhece lá no capítulo 20, no verso 12 do livro de Gênesis, que realmente Sara era sua meia-irmã, porque ela era filha do seu pai, mas não da sua mãe. Então, era meia-irmã. Quando ele fala para o rei, né? Ele fala para o rei lá que eles eram irmãos, porque ele ficou com medo de tomar ela dele e matar ele, né? Se uma ali, cara, Sara disse que era formosa, depois surge Isaac, o seu filho, né? Também teve erros. Depois vem Jacó, que foi um personagem que está sendo estudado nesse trimestre, que teve aí diversos erros, mas Deus foi lapidando ele, como lapida qualquer um de nós, porque nós somos cheios de erros, ninguém de nós somos perfeitos. Deus falou a Abraão: ser perfeito não é andar na minha presença. Cada vez temos de tentarmos conseguir estar mais santificados, tentar mais buscar a presença de Deus e andar na presença dele. E Deus falou com Abraão, e Abraão foi passando os ensinos dos seus filhos, e Jacó foi aí o último desses patriarcas que deu descendência para as 12 tribos de Israel. Se você for falar nas 12 tribos de Israel, tem algumas controvérsias
que é igual eu estava conversando com o irmão de Ivan, com o próprio pastor, com a Cida, né, sobre o fato escatológico que essa lição nos traz. Talvez não vamos adentrar nesse. Jacó teve aí, que foi já relatado, o irmão de Ivan, que parece que deu 3 aulas, o pastor Sinivaldo deu aula, a Cristiano deu aula, a Cida, ele deu uma, e o pastor Sinomar também deu aula. Se você for pegar ele, Jacó, ele teve aí 13 filhos, né? 13 filhos, que é relatado nos relatos bíblicos. Ele teve uma mulher, tem os 12 filhos aí, que são filhos que pegou aí descendência para as tribos de Israel, e tem também a Diná. Se você for pegar ele, você pega, ele teve 4 mulheres, 4 esposas, sendo 2 esposas as filhas de Labão, vocês conhecem a história, que são Léa, ou chama Lia, outra tradução, e Raquel, né? E teve a Léia, ou Lia, teve a Zilpa como concubina, e Raquel teve Lia. E os filhos deles foram aí, Rubem foi o primeiro filho, que era filho de Léa, depois veio Simeão, também filho de Léa, depois veio o terceiro filho, que foi Levi, filho de Léa, depois veio Judá, filho também de Léa, fechando os 4 primeiros filhos com Léa, depois vindo Dan e Naftali, filho de Bilha, né, que é concubina lá de Raquel, filho de Labão. Depois você seguindo, vem Gade, vem aí Gade, Azer, né? Alguns está escrito com 2 S, vocês só conhecem, o Azer, que são filhas da concubina já de Léia, né, que é a Zilpa. E depois aí volta Léa, tem mais 2 filhos, que é Issacar e Zebulon. Depois aí, fechando aí o ciclo de filhos, né, ele tem aí mais 2 filhos com Raquel, que todos sabem que foi José do Egito, que era o preferido de Jacó. Depois vem aí o Benjamim, que Raquel morre ali no parto, ok? Graças a Deus, né? Então, esse foi mais ou menos uma introdução bem grande, né? Uma introdução bem grande para a gente passar aqui para a lição. Agora vamos dar uma sequência da lição. Os irmãos sempre comigo na revista, porque o objetivo da lição é sempre focar, que é ensinar que o Senhor tem um futuro glorioso para o seu povo, mostrar que a palavra do Senhor se cumpre, e ela foi cumprida. A palavra do Senhor, ela foi cumprida, porque Deus prometeu para Abraão, lá em Ur dos Caldeus, que iria dar uma grande nação para ele. Fala aí, irmão. Professor Bolita, o senhor falando aí, ó, que ensinar que o Senhor tem um futuro glorioso para o seu povo. Abraão, quando mentiu que Sara era a irmã dele, olha só, Deus também falou para o rei, para ele não tocar nela, entendeu? Deus tem o controle do futuro do povo dele. Jacó, quando estava vindo de Padã Arã, Deus falou para Labão, não faça nem bem nem mal. Olha o futuro glorioso, nada impediu o processo que Deus queria para o povo dele, né? Deus sempre teve no controle, porque senão se o rei toma Sara, e aí, Isaac? Né? Eu vi um pregador. Deixa eu abençoar Abraão. Eu vi o irmão de Ivan falando, estava um pregador falando sobre controle, ele ministrando a palavra sobre controle, ele sintetizou, usou a analogia que uma cozinheira, uma dona de cozinha, quando ela controla a panela, ela faz o que quer com a panela ali, né, controlando ali, ela faz o que quer. Deus está lá em cima, ele está no controle. Ele pega você, traz para cá. O Isaac é superintendente da escola bíblica dominical, leva ele para ser porteiro, leva ele para visitar, né? Deus tem o controle, ele está com a mão no rabo da panela, pega, leva para lá e para cá, amém? Glória a Deus. Então vamos seguir, né? Vamos aqui já pela revista. Vamos pela revista. Eu vou pela revista. Eu fiz essa portilha aqui. Eu estava tão preocupado com essa aula que eu fiz uma portilha para mim. Mas os itens são mesmos, só que ela tem alguns comentários a mais, algumas referências que eu peguei para colocar aqui. Estava preocupado com a sua Sinomar que me ajudar, eu tive que me entender ontem, eu dei moral para mim, não deu. Aí eu falei assim, não, vai lá. Eu falei, senhor, tá quando o senhor. Você tem internet lá? Assume aí. Tem alguns itens aqui, que eles estão aí, os personagens aqui dos filhos de Jacó, está, então,
critiquei ele, né? Mas vamos seguindo pela revista, tudo para ficar mais fácil para os irmãos acompanhar. Então vamos aqui. O item 1: tribos de Rúben, Simeão e Levi. Jacó profetizou para seus filhos Rúben, Simeão e Levi. Foram mencionados fatos históricos destes filhos, que geraram alegria, mágoas escondidas e sua despedida. Aqui, ó, Rúben teve aquele caso, né? Ele é o primogênito pela a lei antiga, né? Naquela época tinha o primogênito de direito de herdar tudo, aí ter dobro, tomar conta da família, ser o sacerdote da família. Ele tinha o dobro da herança, né? Tudo em dobro. Mas Rúben cometeu aí o pecado de incesto, de adultério com a concubina do seu pai, com Bila, né? Só para você ver a diferença, a rivalidade que tinha, voltando lá atrás na lição, a rivalidade entre Raquel e Léa. Se você for analisar, Bila era a concubina de quem? Ela era serva de quem? Bila era serva de Raquel. E Rúben era filho de quem? Filho de Léa. Já está os extremos aí, né? Foi ali que causou, por isso você tem que vigiar muito. Ali o inimigo já entrou, causando, trazendo pecado, trazendo discórdia, fazendo com que Rúben caísse em tentação e pecasse e entrasse aí, sendo desabonado pelo seu pai, perdendo ali a primogenitura. Só para você ver como que é. Agora, Simeão e Levi, vocês acompanharam bem aquele caso de Diná, né? De Diná e Siquém, filho de Amor, que vai lá, né, e violentou Diná, e vai Simeão e Levi, conversa com eles, engana eles, mesmo ele tendo assumido ali a Diná, Siquém tendo assumido ela, ele vai lá, faz esse circuncidar, aquele caso todinho, e eles aí, na época, estavam no ponto crucial, é o terceiro dia, né, do sofrimento da circuncisão, que eles estavam ali sentindo mesmo. Eles invadem, aí mata Amor, o pai de Siquém, mata todos os nomes ali, e ali eles cometem uma coisa bárbara, porque Jacó não aprovou aquilo não. Jacó não estava aprovando aquilo. E quando eles voltam para casa, também matou os bois, né, ali, saqueou, voltou para o acampamento dele. Jacó ali desabonou aqui. Jacó falou: vamos levar para o acampamento, vamos parar aqui, porque senão esse pessoal vem e eles são muitos. Eles vão juntar e são muitos, nós somos poucos, vai acabar com nós. Jacó sabiamente ali levantou o acampamento e vazou, mas ficou marcado isso aí para esses dois nomes, tanto para Simeão também como para Levi. E Simeão e Levi. Simeão, ele teve lá na frente, depois vamos ver, né? Foi Jacó nesse período, quando ele foi para essa região, lá em Ribote, que significa dar um passo atrás, ele mudou a rota. Jacó mudou a rota nesse lugar, ele mudou o caminho e sofreu essas consequências lá. Ele sai. Ribote fala: dá um passo atrás. A rota não era por lá, não, era descer para a luz. Aí ele foi para outro lugar, né? Foi para lá. Tem hora que Deus dá um caminho para você, né? E aí aconteceu. Você vai tentar mudar ele. Até então ele estava no caminho, lá ele desviou para Ribote. Aqui na tribo de Rúben, nos momentos fiéis de sua vida, Jacó reuniu seus filhos e profetizava a respeito do futuro que estaria reservado a seu descendente. Algumas das profecias descritas em Gênesis 49 se cumprem por ocasião da posse da terra de Canaã pelas 12 tribos. Então, essa que já foi uma profecia, essa profecia que já foi cumprida pela ocupação da terra de Canaã. Outras se cumprirão ainda no futuro, pois estão relacionadas à volta de Jesus, quando então ele reunirá na terra sobre todo Israel e sobre as demais nações em seu reino milenar, depois do período da tribulação e grande tribulação. E daí Jacó se referir em sua fala aos derradeiros dias. Amém? Vamos agora, eu estava criticando, né? Então vamos agora no 1, a tribo de Rúben. Vamos ler aí o item. Por ter tido relação sexual com a concubina de seu pai, está em Gênesis 35, 22, Rúben perdeu o direito à primogenitura. A palavra
severa de Jacó, a Rúben o fez desperdiçar sua maior esperança da primogenitura. Talvez por isso Jacó o expôs diante de seus irmãos, um gesto que demonstrou a mágoa de seu pai e foi horrível diante dos olhos de Deus, que refletiu sobre a sua descendência. Rúben era o tipo de pessoa que poderia ter tido um futuro promissor, mas nas mãos de Deus, mas que foi vencido pelo desejo carnais e acabou revelando porque Deus não trabalhou em sua vida. O pecado afastou as excelências dos descendentes de Rúben. Pela palavra de Moisés, seria uma tribo numerosa no deserto. Rúben encabeçava a segunda divisão, que seguiria os levitas que transportavam o tabernáculo. Só para você ver, Rúben perdeu todos os direitos. Ele, na verdade, quando você lê o livro de Números, que você vai ver aí quando Moisés estava peregrinando pelo deserto, que as tribos saíam uma na frente, outra atrás, Rúben era para ser o primeiro. Rúben era para ser o primeiro, mas sabe quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro foi Judá. Foi a tribo de Judá que toda vez que ia levantar um acampamento, que saía, pegava a bandeira da tribo de Judá, ia na frente ali. E incrível que pareça, que nós vamos ver mais na frente na lição, mas é importante você verificar, porque Jesus é pré-existente. Jesus já existia desde a criação do mundo. Jesus, ele desceu ao mundo, ele estava com Deus, desceu ao mundo, se fez carne, foi 100% homem e 100% Deus. Ele desceu e se transformou em homem para ver como que o homem se comporta. E nessa época, a tribo de Judá, que é a tribo que veio a descendência de Jesus, aqueles que estavam atrás estavam vendo Jesus já caminhar, guiando o povo de Deus ali pelo deserto. Lá na frente nós vamos ver falar da tribo de Dan. A tribo de Dan, que traz como símbolo a serpente, que é tida aí como Satanás na tipologia bíblica. A tribo de Dan era a última tribo lá. Era a última tribo. E a tribo de Aser e de Naftali, ela não tinha lugar fixo ali naquela possibilidade de andar. Ela podia ficar em qualquer lugar. Agora já o lugar fixo era a tribo de Judá, ficava na frente, e a tribo de Dan ficava lá atrás. Vamos parece que dá a palavra aí? Rúben, ele era o mais velho? Rúben dos filhos de Jacó era o mais velho. Então quer dizer que a ele era destinado uma dupla. Inclusive, já uma coisa que na hora que você tem, é bom você, quando você toca no assunto, você lembrando, vai falando. Se você for ver quando foi a distribuição das terras das tribos, você que deu aula, o irmão que deu aula, quando o Jacó já no seu leito de morte, ele foi abençoar quem? Abençoou os dois filhos de José, e foi quem que foi abençoado? Foi Efraim e Manassés. Foi Efraim e Manassés ali, os primogênitos, tomou ali o lugar de Rúben, né? E se você for observar no mapa da divisão das tribos, quando adentrou a terra, a tribo de Manassés, ela pegou uma porção, você vê o tamanho dela ali do lado oriental, que é o lado leste ali da Palestina, do lado direito do Jordão, ela pegou uma parte muito grande ali, e também ela pegou uma parte lá de cima. Se você fosse analisar por estados, como é o Brasil, que as 12 tribos simbolizam estados, se você fosse analisar a tribo de Manassés, ela teria aí 2 estados, né? Ela teria 2 estados, ela teria um estado do lado direito do Jordão e outro estado que pega ali do Rio Jordão, acima do Mar Morto, o Mar de Sauli, e vai até o litoral do Mar Grande, que é ali o Mar Mediterrâneo. Só para você ver como que é a coisa da benção. Mas só para refletir, professor, se ele fosse imaginar a consequência a longo prazo do pecado, ele teria pensado, né? Olha só, a consequência do pecado a longo prazo, lá na frente ele perdeu uma bênção por causa do momento anterior que ele teve. Isso trazendo para os dias de hoje, né? Tem hora que quando você vê Rúben cometendo incesto aí com Bila, você vê que ele poderia, muito bem, tantas mulheres que tinha, né? Poderia ter namorado com outra mulher, né? E ele pegou e foi logo com a concubina, a mulher do seu pai. Aí uma coisa que
no próprio livro da lei, ele desaprova isso aí, né? Isso aí é condenado. Aí ele cometeu um pecado que não seria perdoado por Jacó e tomou dele a primogenitura. Então vamos seguir, né? Então nós não anda Desse jeito. Vamos no item 1:2. As tribos de Simeão e Levi. A Bíblia do Antigo Testamento explica devidamente a diferença entre um massacre por decreto divino e uma simples vingança. Foi o caso, né, de Simeão e Levi lá com o Siquém e Amon. E tão evidente que não é necessário dizer que entre os irmãos Simeão e Levi houve uma simbiose de pecado. Simbiose é associação, né? Houve ali uma associação de pecado que eles cometeram ali diversos pecados, né? E suas armas são instrumentos de anarquia e não de justiça de Deus. A violência praticada por eles em Siquém não lhes permitiu serem abençoados devidamente por Jacó. Levi não herdou a benção da primogenitura e a herança da terra que a tribo de Simeão herdou. Ficava no extremo sul. A inclusão de Simeão dentro do território de Judá significou que as duas tribos foram misturando-se cada vez mais e que Judá se tornou a tribo predominante dentre as duas. Cumpriu-se o que o Jacó disse, que essa tribo se espalharia. Só para você ver, né? Se você for olhar o mapa, depois, você tem a livro de estudo aí, de aplicação pessoal, tem um mapa. Deixa eu ver aqui se tem um mapa. Se você ver a locação de Simeão ficou localizado lá embaixo na região sul, né? Ele ficou aqui na região sul. Uma terra grande, né? Daqui é uma região, essa parte mais organizada aqui, ó, uma região mais bem grande. Judá, vai para Judá tudo isso aqui, Judá tudo isso aqui, Simeão um pouquinho no meio. E depois, futuramente, Judá e isso aqui, ó. Simeão desapareceu. Só para você ver, ó, Simeão desapareceu. As profecias foram se cumprindo. Se você buscar aqui na lição, aqui, o objetivo da lição, mostrar que a palavra de Deus se cumpre. E quem que era o profeta de Deus? Quem fez a profecia? Foi Jacó. As profecias foram se cumprindo. As profecias vão se cumprindo para a igreja. Quando recebemos uma profecia, se ela é de Deus, ela se cumpre. Tem profecias que são aí, como se diz, são balela, né? Só o caboclo chega lá entusiasmo, manda a mão na cabeça da gente, fala lá um monte de asneira, você vai embora pensando que é verdade, mas depois não é nada, né? Mas quando é vinda de Deus, quando a profecia é vinda de Deus, ela se cumpre. Está aqui, que a profecia, ela se cumpre. E Jacó, ele primeiro abençoou os filhos de José, depois chamou as 12 tribos para profetizar para eles. E o que ele profetizou já cumpriu em parte. E muito ainda há de ser. Eu parei aqui no 1. Com certeza. No 1, 2? 2 aqui, agora vamos com 3, né? Não, nós não navegamos, nós não andamos. Vamos à tribo de Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó. Jacó com Leia, né? Que deu origem à tribo sacerdotal de Israel. E por ter a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor ao povo, foi espalhado na terra de Israel. Essa tribo não recebeu herança na terra. A herança da tribo de Levi era o Senhor. Eles receberam o ofício sacerdotal e também a responsabilidade de julgar as demais tribos, pois coube a ela ter a lei do Senhor. No caso do bezerro de ouro, ele permaneceu fiel ao Senhor. Aqui tem uma pergunta aqui, se quiser responder para mim. Será que existe levitas na era da igreja? Se você for analisar aqui, a tribo de Levi, para o senhor, será bem a sua atrasada? A tribo de Levi, quando na distribuição da terra, a tribo de Levi, ela não recebeu porção de terra em Canaã. A tribo de Levi recebeu o quê? Ela recebeu o ofício sacerdotal, que ela tinha de cuidar das coisas de Deus no templo. Era muita coisa que ela recebeu. Ela recebeu 48 cidades. Um dia o pastor pegou de surpresa para eu pregar aqui, eu preciso socorrer nessa pregação aí. A tribo de Levi
E dessas cidades, 6 delas serviria como cidade de refúgio. Seria 3 do lado oriental e 3 do lado ocidental. Ficaria 3 cidades ficando na tribo de Gade, na tribo de Ruben e na tribo de Manassés, ficando 3 e ficando mais 3 lá em Naftali, que parece que é Efraim, e a outra tem que socorrer aqui nos escritos, que as cidades que foi considerada cidade de refúgio foi Siquém, né, que ficava lá do lado ocidental, Hebron ficava em Judá e Quedes também em Naftali. Agora já do lado oriental ficou em Golã, que ficou em Manassés, Bezer, que ficou em Ruben, e Remote Gileade ficou em Gad. Essas 6 cidades serviam de cidade de refúgio. Cidade de refúgio. Quando alguém matasse alguém, não por querer, que fosse por ele, se você fosse com um amigo aí pescar ou pegar lenha e matasse alguém, aquela pessoa não era considerado culpado. E o vingador de sangue, quando pegava uma pessoa que matou um parente ou um amigo, ele tinha direito de tirar a vida daquele outro. E se você fosse para aquela cidade de refúgio e seu crime fosse considerado sem culpa, você ficaria ali até que o sumo sacerdote morresse. Você ficaria ali sem ninguém te molestar, desde que você não saísse dos domínios daquela cidade. Você ficaria até que o sumo sacerdote morresse. O que tipifica aqui, irmãos? Você ficando ali até que o sumo sacerdote morresse. Jesus Cristo foi e morreu. Foi e morreu na cruz. Aí ele trouxe o quê? Trouxe a liberdade para nós ir e vir em qualquer lugar do mundo. Jesus, o sumo sacerdote na época dos levitas, o sumo sacerdote ficava ali olhando, observando a cidade, aquela pessoa não saía do limite da cidade, e quando se saísse, ele era cometido, pegava, matava ele, aquela pessoa que matou não tinha culpa nenhuma, porque matou, estava vingando sangue, e aquela pessoa ficava ali, o sumo sacerdote morreu, estava livre, ninguém poderia cometer crime contra ele. Jesus Cristo da ordem de Melquisedeque, ele foi o sumo sacerdote, morreu na cruz, e lá Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, me parece que é no verso 1, né? Ele diz, portanto agora, nenhuma condenação para quem está em Cristo. Nós todos fomos lá em Romanos 3:23, quando o Adão pecou, né? O Adão não pecou, nós tornamos todo pecador. A raça humana nivelou tudo, a raça humana se tornou todos pecadores. E destituído da graça de Deus nós estávamos destituídos da graça de Deus. Aí Paulo escreve lá, né, em 8 que através de Jesus nós todos estamos libertos. Maravilhoso, né? Maravilhoso você saber que nós seguimos esse Jesus maravilhoso, que ele foi na cruz do Calvário, morreu, deu a sua vida, deu o seu sangue como expiação para nós ficarmos livres, mas temos que seguir ele, certo? Então vamos seguindo, vencemos o item 3, né? Vamos lá agora para o item 2, nós vencemos o item 1, 3, é tanto papel, pastor? Depois o Tiago me pediu essa portilha de doação, eu falei que eu vou te emprestar ela, Tiago. O Tiago está mais novo, é um rapaz que tem um futuro, eu sempre olho nas pessoas com a perspectiva de que as pessoas vai fazer uma grande obra, a obra de Deus. Eu olho o Tiago, eu olho esse menino mais novo, tem um futuro muito grande pela frente, eu peço ele para ajudar, porque eu não tive essa oportunidade de estar na casa de Deus quando eu era novo. Eu não tive essa oportunidade. Tudo tem a sua hora, a Bíblia diz que tudo tem a sua hora, né? Eu vim meio atrasado para a casa de Deus, eu não tenho perspectiva de se tornar um grande conferencista, um grande pregador, um grande pregador da palavra de Deus em grandes congressos pelo mundo afora, mas eu quero vir alguém que eu levei alguma palavra, algum ensinamento para ele fazer tudo. E eu espero muito assim, eu olho o Tiago, eu vejo nele um potencial muito enorme, que tem aí condições para esse trabalho. Ele, o irmão de Vanja mais velho, um pouco tem esse potencial. Nós temos muito aqui dentro da igreja que tem esse potencial para fazer isso.
E eu espero que eu contribuir, pelo menos um pouco, pelo menos uma parcela, que aqui na escola dominical, quando eu estudo, aí passo a noite estudando, que aquilo não se torne em vão, que aquilo sirva para que cada pessoa que ouve a ministração cresça espiritualmente e guarde aquilo para a prosperidade, para que ele leve aos outros. Amém? Então vamos aqui. A tribo de Judá. Judá recebeu a benção espiritual. Ele foi o quarto filho de Jacó e Léa. Foi ele quem sugeriu aos irmãos que José fosse vendido aos ismaelitas em vez de ser morto. Foi Judá que se apresentou para ficar no lugar de Benjamim. De Judá viria os reis de Israel, pois o cetro não se apartará dele. Só para você ver aqui, né? Judá também cometeu coisa errada, né? Judá cometeu esse caso de vender José. Judá teve aquele caso do Tamar, né, que é a sua nora. Ele teve alguns deslizes aí, mas só para você ver que Deus não tem acepção de pessoas. Deus, quando Ele tem um projeto com nós, quando Ele tem um projeto com você, talvez tem hora que caímos aí em tentação, fazemos alguma coisa errada que não agrada a Deus, mas se você voltar, ajoelhar, pedir perdão a Deus, orar, Deus cumpre o que Ele prometeu para você. Deus, o que Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem para se esconder de você. Ele é homem para cumprir o que prometeu. Eu estava vendo um pastor ministrar a palavra de Deus, e até o judaísmo, eu gosto de estar olhando essa seita, as outras seitas, estava vendo ele falando, eu achei interessante o que ele estava falando, porque ele disse que um dia ele foi ministrar no Japão. Lá tem muito Buda, e tinha um Buda lá, aí o Buda está lá acendendo incenso lá, e ele pegou o Buda lá e foi lá ver aquele Buda fazer aquilo lá. Aí ele procurou o Buda. Ei, Buda, para que isso aí? Falar com Deus, falar assim, Deus já viu isso aí? Ele falou assim, não. Então seu Deus é certo. Ele falou assim, Deus já ouviu os seus pedidos? Não, então ele é surdo, seu Deus. Ele falou assim, Deus já veio aqui ver isso aí? Não, então ele é aleijado. Aí ele foi citando tanta coisa, eu falei, importante mesmo, a pessoa tem gente que fica aí, uns acendendo incenso, outros aí adorando imagem, fazendo tanto trem, mas será que Deus está vendo aquilo? Será que Deus está ouvindo? Será que aquelas petições dele estão chegando a Deus? Eu achei muito interessante, embora o judaísmo aí tenha aí uma doutrina diferente da nossa, né? Eu achei interessante, porque é bom você ver, talvez se aproveita algumas coisas, né, daquilo que você está vendo, porque eles, o Messias para eles, estão lá esperando ele ainda, né? O judaísmo, Paulo, se você ler o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 5, Paulo foi circunciso aos 8 anos, né? 8 dias, né? Paulo foi circunciso aos 8 dias e era da tribo de Benjamim, e era judeu, era judaico, ele estudava o judaísmo, ele era dessa religião. Paulo, ele foi ali instruído aos pés de Gamaliel, quando ele era menino ainda em Tarso, seu pai pega ele e manda ele para Jerusalém para estudar aos pés do doutor Gamaliel, ali onde ele aprendeu a lei judaica de cor e salteado. Muito bonito mesmo você também estudar a história de Paulo. Fala. E era para ser a tribo de Rubem. Se você ler, era para ser a tribo de Rubem, que era para ter o maior número de homens, mas que tinha a tribo de Judá. Inclusive até o exército da época de Davi para lutar a tribo de Judá dava mais gente. Se você ver Judá, quando a divisão do reino, que se torna ali reino do norte e reino do sul, a tribo de Judá, ela se ajunta com a tribo ali de Benjamim e também com a tribo de Levi, se tornando ali o reino de Judá. E as outras 10 tribos aí, as 10 tribos seguem aí o reino do norte, se tornando aí, né, quando
foi aí para o cativeiro no ano 722 ali pela Síria, foi aí o reino do norte. O reino do sul, né, foi no momento 605 mais ou menos, a cronologia bíblica não é exata, que aí foi levado. E aí Jeremias, né, lá profetizou, Jeremias no capítulo 25, verso 11, ele profetizou que o povo de Israel seria cativo 70 anos. E lá nesse cativeiro de 70 anos, e lá na Babilônia, aí que surgiu o nome judeu, sabia dessa? Aí que surgiu o nome judeu. O Judá, a tribo de Judá, eles uniu, quando eles estavam no sofrimento, aí que eles uniram, eles estavam no cativeiro, eles ficaram tão unidos que eles foram chamados de judeu. E quando o Ciro Persa, né, toma a Babilônia e assina o decreto para eles retornar a terra deles, ele vai para Yudu, e Yudu, no momento que é Judá em hebraico, eles vão para lá, vão ficar lá, eles retornam tudo para lá, e de lá eles fundam a religião do judaísmo. Aí de lá aparece o judaísmo, que foi a religião que veio aí, né, na época de Jesus Cristo, né? Nós paramos aonde? 2? Então vamos para o 2:1, né, filho? Vai me ajudando aí, porque eu sou meio de memória. Eu já vi todo lugar aqui, ó. Agora 2:2. 2:2, né? Na hora lá, pode na hora lá, se eu passo. O pastor assim, eu começo a conversar no bar, a tribo de Zebulon. Zebulon foi o 10º filho de Jacó, por ordem de nascimento, e o 6º de Lévi. Essa tribo recebeu uma terra pequena, mas frutífera, certamente como Isaías profetizou. A tribo de Zebulon comandava o caminho do mar, ocupava assim a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Lê para mim, Ivan, Isaías 9:1. Está mais rápido aí, o seu assino que é mais rápido daqui. Ali era o caminho, né? Eles ficaram posicionados ali no caminho marcando, né? Ali entre o Jordão e aquele caminho. Ele dá uma explicada melhor. Falei aí, pastor. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Em breve Deus vai castigar a terra de Zebulon e de Naftali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia, por onde passam os povos nas estradas do mar, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Zebulon, nome este que significa morada. O 6º filho, né? O 6º filho de Lévi, nasceu também em Padan-Aram, na casa de Labão, sendo que ela vê em seu nascimento mais um momento de esperança quanto ao amor de seu marido. E disse-lhe: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. Jacó profetiza sobre o local de habitação e sobre as atividades comerciais de Zebulon na terra prometida, sendo que seu termo seria nas proximidades de Sidom. Zebulon teve 3 filhos, sendo estes Sered, Elon e Zariel. No primeiro censo foram totalizados 57 mil. É isso aqui mesmo, pastor leu lá. Então vamos aqui, 2:3. A tribo de Issacar. Issacar significa ele trará recompensa, e era o 5º filho de Lea, o 9º por de nascimento, ele era o 9º de Jacó. Essa tribo estava situada numa terra muito fértil, mas sempre propensa à invasão das potências inimigas. Nesta região ficava situado o vale de Esdrelon, Jezreel, bem como os frutíferos montes de Beoá. Essa tribo teria que pagar um preço para viver uma vida confortável, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo da tribo.
típico daqueles que hoje se colocam debaixo do jugo do mundo para desfrutarem os prazeres. Aí, né? Aí já amava mesmo é Léa, né? Léa não, Raquel que ele trabalhou no mundo, ele trabalhou aí 7 anos. Porque naquela época isso era normal, não escandalizava não. Hoje em dia se escandaliza. Se você tiver 2 mulheres, você tem que ter só uma, né? Mas se você tiver mais de uma. Desde o início, professor, mas desde o início, o querer de Deus era monogamia. Desde o início. E provou-se que a poligamia só dá problema. Viu na casa de Jacó? O bem com a concubina? Então só deu problema. A vontade de Deus sempre foi monogamia. Porque naquela época podia, vamos supor igual Jacó casou com Léia primeiro, e ela tinha, o pai dela podia mandar uma serva dela, e ela podia ceder aquela serva para o marido, né? No caso, a primeira que foi Léia, ela levou com ela quem? Levou Zilpa, né? Zilpa que era a concubina. Ela pegou, quando ela não pôde mais ter filho, que ela já estava ali quase parando ali de ter filho, ela cedeu, né, para Zilpa. E Raquel, quando ela viu que ela não ia ceder descendência para Jacó, ela pegou e mandou Bila ficar ali, né, porque ela já estava com ciúme. Léa já tinha tido 4 filhos, né? Léa já tinha tido 4 filhos com Jacó, e nada para ela. Ela pegou com a minha concubina lá, né? Foi o caso de Agar com Abraão. Abraão já velho, né? Esperando ali a promessa, esperando a promessa. Aí vem Sara, fala, vai ficar com Agar, não tem jeito não, vai lá e fica com Agar lá. Aí nasce o problema, né? Nasce lá o Ismael lá, né? Ismael mesmo, né? Que se torna aí os árabes, que vem aí guerreando, lutando aí contra a descendência de Israel até nos dias de hoje. Isso aí era normal na época. Foi permissão de Deus para que a população crescesse. Você vai ver que quase tudo era casado com parentes. Se você for olhar a história de Ló, que é sobrinho de Abraão, Ló, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, que a mulher dele vira estátua lá e fica por lá, Ló sobe para as cavernas para morar com suas 2 filhas nas cavernas, e lá, para suceder a descendência, elas coabitam com Ló, elas tacam vinho em Ló, e bebê do pai delas, a mais velha, suja aí, nasce os filhos dos Moabitas, que são os Moabitas hoje, e a outra mais nova nasce os Amonitas, que são aí povo idólatra, povo que não adora a Deus, né? Só para você ver como que é a coisa. Mas aí, isso hoje em dia é desaprovado, né, Zé? Não pode, né, Raul? Rei aqui está querendo ter 2, 3 mulheres. Misericórdia. Vamos orar, pastor. Eu parei em 2, agora 2, 3, né? Está contratando Vamos seguir, está quase acabando, agora eu estou com 2, 3. Vamos fechar o 2, 3. A tribo de José. Vamos meio rápido lendo aqui, né? Porque senão. A tribo de José, igual foi dito nas outras aulas, né? Essa tribo ela foi aí dada a Efraim e Manassés, né? Que são os 2 filhos de José. Manassés o mais velho, né? Manassés que é o mais velho, né? Efraim o menor. E Efraim o outro, né? E vamos seguir. José, o filho mais velho de Raquel e o predileto de Jacó, teve os seus filhos como patriarcas, que deram origem às 2 tribos de Israel. Efraim, que recebeu a benção de primogênito entre os filhos de José, tornou-se maior tribo do reino do norte. E algumas vezes a nação do norte, depois da divisão do reino, foi chamada de Efraim. Você pode notar que muitas vezes alguns escritos bíblicos, quando você vai ler sobre o reino do norte, tem alguns escritos que falam Efraim. Não sei se vocês já notaram isso. Alguns escritos falam Efraim, porque Efraim se tornou a maior tribo. Foi 10 tribos que foi ali coligar, que fazia ali aquela coligação com aquele reino, né? E dessas 10 tribos cabeça era Efraim, né? José, como Judá, recebeu as benções mais detalhadas por parte de Jacó. Vamos agora de Dan. Essa de Dan aqui é bom nós entrar nela um pouquinho,
Porque, igual a Cida falou mesmo, a Cida já está por dentro, isso aqui a Cida vai explicar para mim. Dan, Gad, Azer, como que é isso aqui, pastor? Porque tem escritos com 2 S, Azer, A e outro Azer, só com S. Cristiano, que é professora, pode nos auxiliar. Vou socorrer as universidades. Tem algumas escritas que está com 2 S, e outros só com Azer. Se tiver 2 S, Acer, né? Acer. E com Z, com S, Azer. Igual o Ruben, tem o Ruben com acento no U e com N no fim. Esse é o português, que eles falam português europeu. Agora, quando vem para o português brasileiro, é Ruben com M no fim, sem acento. Um monte de gente está me questionando, eu tive a oportunidade de estudar sobre essa assunto. Aí está o português europeu e o português brasileiro. O português europeu ali que vai em Portugal, vai. Então vamos lá. O item 3: Dan, Gad, Azer, Naftali e Jacó. O que Deus fez por meio de Israel tipifica que Ele quer fazer por meio da igreja. Deus quer que a igreja seja um instrumento abençoado na terra. Onde houver os salvos, aí estará a benção do Senhor. A incumbência da igreja é cumprir a obra restauradora de Deus. A igreja é o vaso de Deus na sua obra de restauração. Israel deveria ser uma benção na terra para encaminhar as demais nações ao encontro de Deus. E hoje a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho para que todo homem tenha conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Teve uma horinha atrás, eu lembrei de ler aqui, voltando à tribo de Levi, que é bom deixar para lá, foi uma pergunta: na igreja hoje tem levita? E eu procurei, aí ninguém respondeu. Na igreja hoje tem levitas? Não tem levita. Porque para ter levita tem que nascer da tribo de Levi. E o último levita foi João Batista. Os levitas são, o irmão de João, tem que ser descendente de Levi. Quem são os descendentes ali de Levi? Gerson, Coate e Mirari são os descendentes ali de Levi, né? Esses descendentes de Levi tem que cuidar. Hoje em dia, não, o cara fala, é levita. Muitas vezes você vem na igreja, qualquer um fala, eu sou levita. Levita, nós todos somos adoradores de Deus, né? Mas levita original, levita que vai adorar a Deus quando for aí a volta de Jesus, que vai cantar na Canaã celestial, na Canaã, na Jerusalém que Deus está reservando para nós. Aí tem que ser levita, descendente da tribo de Levi. Porque isso aí está ligado muito à questão do antítipo, entendeu? Hoje tem muitos adoradores que realmente eles são antítipos daqueles anteriores, mas não são eles. Não são eles, né? É algo que nós praticamos conhecendo a realidade do passado, né? E aí acaba. Então, isso aqui eu li aqui, eu li. Vamos à tribo de Dan. O 3 de vocês aí está especificado só a tribo de Dan? Só Dan, né? Dan foi o 5º filho de Jacó, com a sua concubina Bila, criada de Raquel. É aquele caso que eu falei. Leia tinha tido 4 filhos, né? Tinha tido aí Ruben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel não tinha tido nenhum. E ela está lá sofrendo, precisa da descendência aí. Ela pegou e colocou aqui Bila para ficar com Jacó e nasceu aqui Dan. A profecia a respeito do futuro de Dan não era boa. Dan seria uma serpente em cada aspecto e muita rebelião viria dele. Neste ponto, ele imediatamente disse: a tua salvação espero, ó Senhor. Capítulo 49 de Gênesis, verso 8. Era ele vendo a sua incapacidade, não tendo nada que fazer a respeito. Jacó se sentiu incapaz de fazer alguma coisa, mas ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus para salvar. Ele pediu a Deus, falou com Deus, só para você ver aqui, ô Deus, né? Ô Senhor, Deus é assim com nós. E Jacó tinha aí um compromisso, né, com Deus para salvar a sua família, para salvar toda a sua família.
Nós estamos vendo aí na quinta-feira o pastor com o culto da família, pedindo para salvar a família. Eu, graças a Deus, está sendo graduativo, né? Na minha família, eu falo família da minha casa, onde eu moro, onde eu tenho meus filhos, minha esposa, né? Eu aceitei Jesus primeiro. Aí, consequentemente, minha filha mais velha, a Fernanda, hoje eu considero ela mais estudiosa da palavra de Deus, busca mais a Deus do que eu. Ela está sempre tentando aprender, tentando levar a palavra do Senhor. E minha menina mais nova era muito chegada às coisas da Igreja Católica, já está aceitando mais. Minha esposa sempre está ouvindo ali os programas. Se você procurar ela, o pastor Sirivaldo falava, Bolita, a mulher dele é mais crente do que eu, porque ela ouve todos os programas. Se você procurar o programa da Cristiana, ela sabe, da Cida, ela sabe, o que elas falam no programa, ela sabe tudo. Ela está ouvindo, a palavra de Deus está entrando no meu lado. Deus está se cumprindo a promessa. Eu, fazendo aí praticamente um testemunho, quando eu era jovem, quando eu era criança, só você ver que está na revista, quando Deus quer cumprir um propósito nas nossas vidas, Ele cumpre. Quando eu era criança, morando na fazenda do Joãozinho Avanço, não sei se a maioria de vocês conhece, com 3 anos de idade, e eu lembro da passagem, com 3 anos, que a passagem foi marcante, eu ainda pequeno fui pegar água no pote, a camisinha pegou fogo, eu queimei o peito esquerdo, e praticamente ali, era morte mesmo. Na época não tinha hospital, tinha só farmácia, era o Juvelino, que fala, o irmão João ali conhece mais, mas Dona Zica, quem era o farmacêutico aqui, era o Juvelino, o Joãozinho, que era o pessoal mais velho ali. Meu pai trouxe aqui isso e falou: para a morte, isso aí vai morrer mesmo, sem ter jeito não. Você só pode levar e deixar lá e só guardar o dia de morrer, porque o hospital não tinha jeito. Mas Deus tinha um propósito, minha filha, que era para estar aqui hoje, estar do outro lado, trazendo a palavra. Aí o que aconteceu? Meu pai, com grande sacrifício, mês de a pé, a cavalo, trazia eu aqui todos os dias para fazer prática. Deus estava trabalhando, Deus estava orando, porque tem um propósito na vida. O futuro dele ia dar obra de Deus, mas sempre você rejeitando, sempre você tentando sair do fora. Depois, quando eu estou mais grande, já com 25 anos, trabalhando na Saneago, já casado, só para você ver as providências de Deus. Eu estou ali na porta da Saneago, uma porta praticamente dessa largura, e seu Orico, vocês todos conhecem ali, podando grama, e eu lá na porta conversando com ele, podando grama, eu lá na porta, deixa ele conversando com ele. A faca da podadeira escapuliu, veio numa velocidade tão grande, ela passou aqui de lado de mim, bateu na área, ela folhei, ela ficou pregada no jarro. Isso não é providência de Deus, não é um propósito de Deus na nossa vida. Eu lembro como o senhor pediu. Lembra? Tá vendo? Isso há quantos anos atrás? Eu tenho 53 anos, se eu disser 50 anos atrás, Deus, para Deus, o tempo é curto. Aí, só para você ver, Deus vem cumprindo os propósitos na nossa vida. Depois, vem trabalhando. Eu nunca esperava que eu vim para a igreja evangélica e quanto mais dar uma aula escola bíblica dominical ou pregar a palavra de Deus. O irmão Dilson Funari, que é meu irmão de criação, irmão de fé e primo, ele morou comigo em Goiânia há muito tempo. Um dia eu mais ele está lá conversando, e o Pedro Padeiro untando um revólver ali, conversando que ia matar outro rapaz que tomava namorado dele. Eu vou matar ele mesmo, vou matar ele. A bala disparou, eu estava sentado na cama, ela passou isso aqui, pegou lá na porta. E eu voltei a analisar isso aqui. Eu estudando isso aqui, eu falei, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele nos traz até o ponto que Ele tem que levar. Deus, quando traçou os planos para Abraão, teria que levar a sua descendência a subir a terra de Canaã, trazer a salvação para toda a humanidade, e eles teve grandes erros, mas Deus tinha um propósito dele, tinha um propósito de trazer eles ali para fazer a obra de Deus, trazer, suceder a descendência até os dias de hoje. Depois, falando aí sobre mim, continuando o meu testemunho, o Dilson Funaro sempre querendo levar para a igreja, minha mãe sempre com o joelho no chão orando, pedindo a Deus para salvar os seus filhos, ela orando um por um. Aí salvou o Genivaldo, salvou a Elza, salvou a Marilza,
a Neidinha foi crente uns dias e está lá, e ela orando, ela pedindo mais para salvar o garim, pedindo mais para o garim na casa do Senhor. E o Deus falava comigo, vamos para a igreja. Eu falei, pô, se você me dá tesouraria lá, ele era pastor lá do Jardim Vitória. Eu falei, você deixa eu entrar lá já no tesoureiro e depois eu vou administrar aquilo lá, eu vou cuidar do dinheiro de você. E ele falou, não, aguarda aí, um dia você vai chegar lá, um dia você vai servir o Senhor, um dia você vai ministrar a palavra de Deus. É propósito, isso é profecia que se cumpre na nossa vida. E aí, quando surge, eu já estava com o coração carregado, aquele coração abafado, parece que eu estava carregando um peso nas minhas costas muito grande, que quando eu morava em Nazaré tem um ditado que eles falam, não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito, o negócio nosso agora é só beber, quando você está no fundo do poço, você fala, hoje não tem jeito de eu ficar sem beber 10 cervejas, 5 cervejas, eu pensei, eu estou nessa, não tem mais jeito para nós, onde eu vou arrumar refúgio, onde eu vou arrumar saída para a minha vida? E eu mudo para tudo, mas Deus trouxe para cá, Deus nos trouxe para cá, da onde eu saí. E eu vim para cá, voltei para minha terra para trabalhar nessa área como gerente. Teve controvérsia na época, o meu permaneci aqui. Um belo dia, eu vou para o rancho no aniversário do meu irmão, eles bebendo e fazendo algazarra. Eu tomei um copo de cerveja, eu olhei aqui e falei, isso aqui não é para nós, não é coisa de gente não. A coisa de gente é o Senhor. Cheguei lá em casa e falei, minha mãe, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e vou passar para você crente. Você não tem coragem, é hoje. E ela já tinha vindo aqui 2 vezes comigo, eu estava numa campanha, a irmã João Roberto, a nossa irmã João Roberto, e a irmã Maia, Nária, estava me trazendo para a igreja. Pastor Isaías fez o culto à terça-feira, ele nem fez apelo, eu estava sentado ali atrás. Falei, será que vai ser hoje, gente? A irmã Nária passou, falei, vem cá. Foi? Falei, pode passar para você ser crente hoje? Falei, pode, você quer? Falei, bora. Agora. Falei, o pastor Isaías olhou para mim, graças a Deus, a partir dali parece que eu tirei o peso das minhas costas. Parece que foi a mesma coisa, eu estar carregando 1000 quilos nas costas, meu coração estava abafado, foi tudo liberto para a honra e glória. A gente tem erros durante esse percurso de 3 anos que vai completar agora no dia 7 que vem, que eu aceitei Jesus. Tive erros nesse caminho, mas tentando buscar a Deus e esperando que Deus nos leve a caminho celestial, a Jerusalém celestial, para no dia que esses levitas estiver louvando o Senhor com um hino de glória para subir no céu, estejamos presentes. Amém? Quero pedir desculpas aos irmãos, né, que a aula minha eu pensava que ela teria duração de 30 minutos, mas a inspiração do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos trouxe uma palavra para trazer para o irmão, e que todos conscientizem que a promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus. Amém? Eu agradeço o irmão Isaac, o supervisor da escola dominical, o pastor Simão Marques, Deus.